Olá amigos, meu nome é Camila, sou trabalhadora da Fraternidade Espírita Candeia de Maria e hoje gostaria de refletir a respeito da saúde física, emocional e espiritual. Para isso, trouxe um texto retirado do livro Falando a Terra, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Joaquim Murtinho. E ele nos alerta: se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. A escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de frutos dos desequilíbrios a que nos impusemos. E complementa: a mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos de consequências deploráveis para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos sem considerar as causas profundas. E o que dizer das paixões ensopitadas, das enormes crises de ódio, de ciúme, dos martírios ocultos, do remorso que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada constituição da alma? Então, vamos refletir a esse respeito? Primeiro, devemos compreender que grande parte das doenças são males que acumulamos ao longo das nossas vidas e, para resolvê-las, devemos encontrar a origem. A doença de hoje pode estar se manifestando de várias fontes: traumas diversos, um ambiente de trabalho nocivo, um término de um relacionamento, a perda de um ente querido, uma convivência ruim com o familiar, ou mesmo uma preocupação que não nos deixa descansar e nem fazer as nossas refeições. No entanto, ainda devemos considerar que somos espíritos imortais. O nosso corpo morre, porém o nosso espírito é milenar. As doenças físicas, elas erradicam-se no corpo, porém, muitas vezes, provém do nosso espírito. E a causa pode ser muito mais profunda. E para compreendermos a doença, precisamos analisar a origem, a causa por detrás da enfermidade. Enquanto tratarmos somente os efeitos, permaneceremos sempre doentes. Quando passamos por uma situação difícil, geralmente duas coisas podem acontecer. Ou esquecemos o fato, deixamos ele quietinho, né? Ou ele passa a ser o centro das nossas atenções, fazendo a nossa vida virar de cabeça para baixo. Para se ter uma ideia da dor causada por uma experiência traumática, um estudo feito pela Universidade de Purdue, em Indiana, comprovou que experiências que afetam o nosso emocional resistem mais tempo na memória que a dor física. Muitas pessoas não conseguem lidar com a dor da frustração e, neste momento, elas desmoronam. Mesmo que a ferida emocional possa ser relativamente pequena, o ser encarnado pode guardar esse ressentimento por muito tempo. Precisamos conhecer a nós mesmos. O caminho da cura é o da autocura e do autoconhecimento. A vida e o nosso corpo, eles nos enviam sinais de alerta de que algo está desequilibrado, mas muitas vezes não ouvimos e não sabemos compreender esses alertas. Ninguém não nos ensinou de fato a traduzir essas mensagens,
pois cada indivíduo percebe e reage ao mundo e se sintoniza com seu corpo, mente e espírito de modos diferentes. Cada um de nós deve aprender a identificar e entender as próprias dores, medos, tensões, angústias e sofrimentos. Devemos estar abertos para receber mensagens do nosso corpo. Elas podem vir de forma de intuição, sonhos, energias, sensações físicas e premonições. Quanto mais interiorizarmos emoções, mais densas elas se tornam. E é neste ponto que explodem as crises e doenças. Você já se perguntou, já se fez essas perguntas? Como você passou os últimos meses da sua vida? Com ocupações, trabalhando, sentindo o tempo passar cada vez mais rápido? Quando foi a última vez que parou para meditar, encarando-se no espelho, refletir sobre sua missão de vida ou mesmo para compreender os seus sentimentos? Vivemos em um mundo material, correndo contra o tempo, e acabamos deixando de lado um elemento essencial, o caminho do nosso autoconhecimento. Somos seres dotados de racionalidade, mas são as emoções que constroem o nosso humor, personalidade e caráter. Por isso, precisamos compreender como elas agem dentro de nós. Cada sentimento é essencial e complementar ao outro. Como saberíamos o que é felicidade se não tivéssemos sentido a tristeza, por exemplo? Devemos saber viver nossas emoções para compreendermos e darmos valor a cada uma delas, a fim de encontrarmos equilíbrio emocional e darmos espaço aos bons sentimentos. O mundo nos ensinou que devemos ser fortes, de um modo errado. Não somos fortes pelas nossas posses ou insensibilidade. No caminho da vida, forte é a pessoa equilibrada, que exprime suas emoções, que é repleta de bons sentimentos, que evoluiu e adquiriu a sabedoria para lidar com a vida. Mas, quanto mais interiorizamos, escondemos nossos sentimentos, mais densos eles se tornam e se transformam. É nesse ponto que a amargura, o rancor, a tristeza se encontram e explodem crises e doenças. E quando ficamos doentes, qual é a primeira coisa que fazemos? Buscamos a solução mais rápida e fácil para acabar com essa doença que está atrapalhando a nossa vida. Porém, por mais eficazes que a medicina ocidental e seus remédios possam parecer, ela tende a curar apenas o nosso físico, o exterior. Nossos sentimentos, nossa alma interior, permanecem machucados. É necessário respeitar o tempo do nosso coração, a fim de aliviar as feridas emocionais. Porém, mesmo passando por desafios, saber o que precisamos é essencial para nos curarmos. Identificando o problema, fica mais fácil desarmar esse sentimento e deixá-lo no nível do pensamento. Cada pensamento desencadeia uma emoção. Cada emoção desencadeia uma reação que afeta diretamente todo o organismo. Não precisamos ser escravos das nossas emoções. Se prestarmos atenção no que estamos pensando, tornando ele consciente, aprenderemos a dirigir o que pensamos e, consequentemente, o que sentimos. Através do que pensamos, atraímos situações de acordo com nossa sintonia e vibração energética. A enfermidade aparece, muitas vezes, em nossas vidas, quando desviamos a rota de quem somos, da nossa essência. Os desequilíbrios psíquicos e emocionais aparecem quando
insistimos em ser e parecer o que não nascemos para ser. Somos seres únicos e especiais. Precisamos perceber essa unicidade em tudo o que fazemos e redirecionar a nossa vida. Primeiro, nos aceitando do jeito que somos, acolhendo a luz e a sombra que há dentro de cada um de nós. Depois, nos perdoando pelo que ainda não é bom, para que assim nos permitir trabalhar o que precisa ser desenvolvido, minimizando nossas sombras interiores. Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de ente querido encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como um prolongamento do espírito e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra, continuaremos estudando, trabalhando e esperando, sabendo que não há cura verdadeiramente efetiva sem a transformação interior. Eu agradeço imensamente aos amigos que ouviram essa reflexão e convido a todos, nesse momento, a direcionar um pensamento em forma de oração a todas as pessoas que de alguma forma estão doentes, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Pedimos a Deus e ao Mestre Jesus que abençoe os nossos lares e encha de bênçãos de luz, renovando a nossa fé e a esperança em dias melhores. Muito obrigada e até a próxima.